Bom dia a todos. Como vocês podem ter visto pela apresentação, eu sou advogado, né? Sou formado em Direito, sou pós-graduado e sou mestre em Ciência Jurídica e Econômica pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E eu tinha um sonho, desde quando eu comecei a pesquisar qual que seria a minha carreira, né? E o meu sonho era trabalhar com gestão de negócio de serviço jurídico. Então, depois eu também me especializei em estratégia de negócio. Eu sou Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e fiz uma especialização em estratégia de negócio. Numa oportunidade que eu tive, né, um grande privilégio de ter como guru o Brian Tracy, que é um canadense que mora nos Estados Unidos. Ele é um grande guru de negócio nos Estados Unidos, tem mais de 200 livros escritos em mais de 23 línguas. Eu nem sabia que tinha tanta língua assim, né? E nessa jornada, eu acabei montando uma empresa de consultoria 5 anos atrás. Eu dediquei mais de 15 mil horas em desenvolvimento de projetos de estratégia para negócio de alta performance. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Paraguai, tive a oportunidade de trabalhar também na Angola. Eu morei na China, desenvolvendo um projeto na China. E durante essa jornada de mais de 15 mil horas de desenvolvimento de negócios de alta performance, eu pude ter acesso, e mais do que ter acesso, eu pude conviver com o impacto da tecnologia no dia a dia das pessoas. E quando a Olivia me chamou para vir dar essa palestra, para participar desse evento, né, eu fiquei muito feliz, porque, de certa forma, a gente acaba juntando dois temas, que são temas que eu tenho certeza que agradam a todos aqui, né, que é falar do direito, né, e fazer essa mágica, né, que é colocar a tecnologia dentro do direito. É um tema desafiador. Eu fiquei pensando, né, o que eu vou colocar, o que eu vou falar para as pessoas, especialmente quando a gente coloca onde estamos agora, que é fácil a gente falar, mas para onde vamos, né? Eu fiquei imaginando, eu falei, caramba, o que a gente vai fazer, né? Eu vou falar para onde vamos. Acho que a gente vai para o fórum de foguete, né? Só que, na verdade, não vai ter fórum, né? Eu falei, caramba, então a gente vai para onde e como, né? Mas eu tenho uma visão bem bacana que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai passar 40 minutos aqui. São 40 minutos que eu espero que sejam intensos, né? Que eu traga ideias que em 40 minutos é óbvio que a gente não consegue esgotar um tema, mas o meu papel aqui é trazer uma luz, né, para vocês enxergarem o futuro ou começar a imaginar como que vai ser a nossa atividade daqui a pouco, né? Como vai ser a nossa atividade amanhã e quais são os desafios que a gente vai ter. Então eu preparei um conteúdo para a gente partir de onde nós estamos, de 4 números essenciais do nosso judiciário. Então vocês precisam entender quais são esses 4 números e qual é o impacto que ele tem na vida do advogado, na vida da advocacia, hoje já. Tá? Por quê? Sem saber quais são esses 4 números e como ler esses números e aplicar eles na visão do desenvolvimento da advocacia hoje, a tua advocacia fica limitada, ela fica limitada à tua mesa, dentro do escritório. Tá? É muito importante entender como as coisas acontecem lá no fórum, né? Qual o desafio que o fórum tem e qual é o nosso papel de interação com esse fórum para aumentar a eficiência da nossa advocacia, deixar nosso cliente feliz, ter mais indicação, fortalecer nossa marca pessoal e assim por diante. Não entendendo esses 4 números, certamente a sua advocacia fica mais deficiente, porque ela fica limitada à margem do teu escritório mesmo. Tá? Depois disso, a gente vai falar um pouco por que a gente tem falado tanto de tecnologia e direito. Então, isso daí, ok, todo mundo já deve ter, né, as suas próprias conclusões, mas assim, por que agora? Por que a gente está falando disso agora? Por que a gente não começou a falar disso há 5 anos atrás? Tem uma razão especial que eu vou conversar com vocês sobre isso daqui a pouco. E aí a gente vai para uma parte interessante, que é falar dessas expectativas e tendências, né? E especialmente como, né, qual é a minha visão de um novo mundo que está sendo formado. Vocês sabem que durante toda essa jornada, né, morei em Portugal, morei na Inglaterra, morei na China, eu sempre estava atrás, sempre fui atrás, até pela própria escolha da minha carreira, né, de trabalhar com gestão de serviço jurídico, quando ninguém falava disso, né, eu estava atrás de pegar uma onda que estava em formação. Né, porque se você pega uma onda que está em formação, você consegue desfrutar de uma oportunidade de negócio com muito mais facilidade, achava eu, né?
porque também falar de uma coisa que nunca ninguém fala, às vezes você é tido como uma pessoa um pouco diferente, né? Mas certamente, se tem muita mudança, tem bastante desafio para a gente, porque são novos aprendizados, mas vocês concordam comigo que tem boas oportunidades também? Né? Então a gente tem uma mudança sendo aplicada na nossa área, no nosso mercado. Não tem como imaginar a advocacia no futuro sem tecnologia. Não existe isso. Né? Então a gente precisa entender e começar a imaginar o que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer, para a gente se preparar e aproveitar essas oportunidades que vão se abrir. Parece interessante isso? Sim? Ótimo. E depois a gente vai falar um pouco de qual é o comportamento essencial que um advogado de sucesso precisa ter. É um comportamento que, se você não tiver esse comportamento, certamente você vai ter bastante dificuldade de se desenvolver, de se manter no mercado, e talvez você consiga sobreviver só com os rendimentos que você, com a poupança que você tenha feito, porque vai sair do mercado. Então precisa ter esse comportamento, porque se não tiver, vai ficar para trás. Tudo bem? Preparados? Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é de qual é o cenário atual. Vocês já pararam para refletir sobre quais são os desafios do judiciário? Vocês já pararam para imaginar, né, assim, por que nesse momento é o momento que mais surge empresa de tecnologia e é o momento que mais surge empresa de tecnologia no ramo do direito, que a gente tem chamado de Lawtech e Legaltech, né, que é a mesma coisa. Entender quais são os desafios do judiciário e por que isso está acontecendo é essencial para a gente moldar a nossa forma de atuação no dia a dia. Né? E aí, passando por isso, né, vocês já pararam para pensar, né, qual é o desafio do judiciário, quais são os números que o judiciário tem? E alguém aqui tem ideia de quantos processos tramitaram ou tramitam no judiciário por ano? Quem que chuta? Quantos processos tramitam no judiciário do Brasil por ano? 900 o quê? 900 mil processos no trabalhista. O que vocês acham, pessoal? No judiciário como um todo? Pelo menos um para cada brasileiro. A gente tem 220 milhões de processos. Quem mais? Mais um chute só. 200 milhões. 200 milhões. Quando a gente fala de judiciário, quando a gente fala de litígio, o Brasil é a China do mundo. Não existe nenhum outro país que tem tanto processo como nós temos. Tá? E hoje, inclusive, a gente vai passar por um dos motivos do porquê que isso acontece. De acordo com uma publicação que foi feita pelo CNJ, pelo um relatório que é divulgado anualmente, se vocês procurarem, se vocês jogarem na internet, é fácil de acessar esse relatório, chama Judiciário em Números, é um relatório que foi publicado por volta de abril, agora de 2019. Em 2018, tramitaram nos nossos tribunais 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. A gente terminou 2018 com 78 milhões de processos em estoque. Tá? Isso significa que foram apresentados cerca de 28 milhões de casos novos em 2018 e foram encerrados 31 milhões ou 32 milhões de processos. Olha o tamanho do nosso mercado. A gente está falando de um giro de cerca de 100 milhões de processos. Imagina o tamanho do exército que a gente precisa no judiciário para cuidar desses processos. Quantas pessoas vocês imaginam que tem no judiciário todo cuidando desses processos? A gente já vai passar por isso, mas quantas pessoas vocês imaginam que cuidam desses processos nos tribunais? 100 mil. A gente tem um exército de 450 mil servidores para cuidar desses processos. Desses 450 mil servidores, a gente tem 18 mil magistrados, 272 mil funcionários efetivos e a gente tem 159 mil auxiliares. É um verdadeiro exército, não é? Imagina 450 mil pessoas cuidando de 100 milhões de processos. É a China do judiciário mesmo. Além disso,
a gente tem 14.800 unidades judiciais, são varas ou qualquer outro tipo de atendimento que o judiciário disponibiliza para a população, para essa prestação da atividade jurisdicional, que é dividido em 9.600 varas da Justiça Estadual, 1.500 da Justiça do Trabalho, a gente tem cerca de 900, quase 1.000 da Justiça Federal e aí por diante. Realmente é uma estrutura gigantesca, né? Agora, alguém tem ideia de qual é o número que isso representa financeiramente? Qual é o custo disso para o nosso país? É muito alto, né? Se a gente tem uma estrutura desse tamanho, com 18 mil magistrados, 450 mil pessoas, 100 milhões de processos, né? Obviamente, isso representa um número muito alto, né? E vocês sabem que eu estava fazendo essa apresentação, e quando eu estava preparando o material, quando eu falei o número, né, 93,7 bilhões de reais custa para os nossos cofres públicos, o nosso judiciário, quando eu falei 93,7, eu tenho um filhinho, que é parecido com esse menino aí que está na foto, né, mas ele tem 5 anos, eu falei 93,7 bilhões. Ele, que papai? 93,7 bilhões é muito dinheiro. Um menino de 6 anos, né? Porque ele decidiu, ele falou, eu pergunto para ele o que você quer ser, ele fala que ele quer ser bilionário. Né? Eu falei, eu deixo, né? Eu falei, isso aí, filho, isso é uma boa profissão mesmo, ser bilionário, né? E quando eu falei isso, chamou atenção. Ele falou, caramba, 93,7, eu quero ser isso, né? O que é isso daí que você está fazendo? Mas é interessante que, assim, ler números, né, ou ler indicadores, é importante para um advogado também desenvolver essa habilidade, né? E a gente não pode tirar uma conclusão de um número só. Tá? Esses 93,7 bilhões de reais representam 1,4% do nosso PIB. Eu fui comparar isso com o resto do mundo. A gente tem, assim, o segundo país que mais investe em proporção ao PIB dele é a Alemanha. A Alemanha investe 0,4% do PIB. Estados Unidos, 0,22%. Portugal, Espanha, 0,12%, 0,13%. A mesma coisa o Chile. Então, realmente, mesmo na proporção, a gente investe muito dinheiro no nosso judiciário. Muito dinheiro. Agora, qual que é o resultado disso? Vocês acham que é bom ou é ruim? Vamos dar uma olhadinha nesses números, e é o porquê eu estava falando para vocês que esses 4 números são essenciais para a gente ampliar os horizontes e ver como que isso se reflete no dia a dia da advocacia. Se a gente conjugar aqueles números, a gente tem que cerca de 6.755 processos por unidade judicial. 100 milhões de processos, a gente tem lá 14 mil unidades judiciais, mais ou menos, vai dar mais ou menos essa média. A gente tem um custo anual de R$ 937 reais por processo. Vocês acham que esse custo é alto ou é baixo? Super alto, né? Um custo anual, R$ 937 reais. E olha que interessante isso, né? Como é importante a gente pegar esses números e trazer para a nossa realidade. Quantas vezes vocês já não foram consultados para resolver uma causa de um valor de, sei lá, R$ 1.000, R$ 1.500? Já aconteceu isso com vocês? É justo a gente submeter essa causa a um custo de 937 para a nossa população, para o nosso país? Não é equilibrado, a gente precisa achar uma outra forma de resolver isso. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Agora, o número que mais me impressiona é esse que está aqui no meio. A gente tem cerca de 5.139 processos por magistrados. Aqui eu não estou desconsiderando, porque senão esse número ia ficar maior, né, os magistrados que são substitutos, os magistrados que estão alocados em tribunais, nos tribunais superiores também, que não tem uma carteira, não tem uma vara para cuidar. Eu dividi no geral mesmo, para a gente ter uma média per capita, independente da lotação que o magistrado está ocupando. Só que o que mais me impressionou é o seguinte, faz comigo a conta. A gente tem cerca de 32 milhões de processos encerrados. Lembra que eu falei lá da quantidade de processos que a gente tinha? 32 milhões de processos encerrados. Se a gente tem 14 mil magistrados, se a gente pegar 18 mil magistrados, 32 milhões de processos, dividir por 18 mil magistrados, a gente vai ter cerca de 1.700 processos
sendo julgados e encerrados por magistrados por ano. Quantos dias úteis a gente tem no ano? Então, o que eu fiz? 365 dias, né, menos a quantidade de dias de final de semana. Então, a gente tem 52 semanas no ano, vezes 2, 104. Aí, fora isso, juiz tem férias? Tem. Quantos dias de férias? São 2 férias, né? Então, são 60 dias. Então, a gente subtrai também 60 dias. Juiz tira férias no recesso? No recesso eles tiram férias? A maioria? Não. Né? Alguns sim, mas alguns não. Mas no... Então, mas é férias do juiz? Então, exatamente. Então o que eu fiz? Também subtraí os 20 dias do recesso, coloquei 20 dias para a gente ter uma média, e desconsiderei todos os feriados, tá? Para ficar fácil essa conta. E olha o que aconteceu. A gente tem 181 dias úteis. Então, se a gente pegar os 1.777 processos, que em média é encerrado por o juiz, dividir por 181 dias úteis, e por 10 horas trabalhadas por dia, tá? Não vou entrar no mérito aqui se o juiz trabalha mais ou menos, porque tem juiz que trabalha bastante, né? Tem juiz que excede essas 10 horas, tem juiz que não, né? Mas vamos calcular uma média razoável, média de 10 horas, dá 0,98, ou seja, dá 1 processo por hora de encerramento. 1 processo por hora. Tá? E por que esse número é importante para a gente? É importante para moldar a nossa forma de comunicação com o magistrado. Né? Se a gente não fizer alguma coisa diferente, você acha que ele vai ler a petição? Não tem como. 1 processo por hora, dá para julgar 1 processo por hora da forma como a gente aprendeu na faculdade? Não dá. Né? Você vai ler a inicial, vai ler a contestação, vai analisar todas as provas, analisar quais foram os depoimentos ou qual foi o conteúdo desenvolvido nas audiências para depois fazer a sentença em 1 hora? Eu quero ver alguém fazer isso. Tem que ter alguma outra forma. Não tem como a gente conseguir dar conta do movimento judicial com a estrutura que nós temos ou da forma como a gente está fazendo. E aí a gente tem um desafio, né? A gente tem um desafio porque a gente já investe muito dinheiro, já tem bastante gente. E mesmo assim, a gente tem um desafio de performance para conseguir entregar uma atividade jurisdicional efetiva para a nossa população. E aí eu pergunto de novo, qual que é o reflexo disso na advocacia, no dia a dia? Né? O resultado do judiciário hoje, se vocês fossem avaliar em uma palavra, é positivo ou negativo? Negativo. Né? Por que vocês têm essa sensação? Porque ele é rápido ou demorado? Né? Qual que é a consequência disso? Né? A consequência disso, essa percepção, é porque o tempo médio do processo ele é muito demorado. Né? Então, se a gente pegar, em média, a gente tem na justiça comum dos processos que foram encerrados, tá? Para uma sentença, 1 ano e 11 meses. Às vezes aqui em São Paulo pode correr em alguns tribunais, correr um pouco mais rápido, mas isso daqui é uma média nacional. 1 ano e 11 meses. Depois, mais o acórdão, 10 meses. Mas a fase de execução, olha que absurdo, 5 anos. 5 anos. Como que você vai vender esse serviço para o teu cliente? Isso daqui é um baita problema que é reflexo da nossa economia. As empresas e as pessoas são inadimplentes, por isso que a gente demora para fazer a fase de execução. E por isso que a gente precisa de mecanismos diferentes para conseguir fazer a execução. Se a gente colocar dentro dessa média dos processos que estão pendentes, aí esse número fica absurdo. Né? Nos processos que estão pendentes, a gente tem, em média, 3 anos e 8 meses para a prolação da sentença, depois mais 2 anos e 1 mês para o acórdão e 6 anos para conseguir concluir a execução. 11 anos. Quando eu me formei era isso o judiciário. Eu não aguentava mais, depois de 1 ano, ver a mesma pasta voltando para mim sem andamento. Eu não sabia o que falar para o meu cliente. É um baita desafio a gente explicar para quem não é advogado do dia a dia como a gente faz a cobrança dos honorários. Porque se não sai resultado, a percepção que dá para o nosso cliente é que não vale a pena. Independente, assim, a maioria das pessoas já colocam, né, você não está trabalhando, você não está fazendo e tal, mas o que acaba fundamentando nessa afirmação da pessoa é não vale a pena. Eu pessoalmente, não quero
aguardar 10 anos para resolver um problema meu. Caraca, meu, daqui 10 anos eu quero estar em outro lugar, meu. Pegando foguete. Caraca, se eu for depender, né, de um processo para ser feliz, ferrou. Ferrou. Né? Então, é por isso que a gente está desse cenário atual de mudança desse patamar. Porque isso definitivamente não é interessante para nenhuma parte. Tá? Isso tem impactos muito sérios. Muito sérios. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre esses impactos é do impacto social. E aí eu trouxe para vocês a teoria da utilidade esperada. Tá? A teoria da utilidade esperada é a mesma teoria da teoria econômica do processo. Fala o seguinte, esse processo ele tem um impacto social muito grande, tá? Que ele está diretamente relacionado com a percepção da consequência de um determinado ato com as ações que uma pessoa adota. Tá? Tem um exemplo muito claro para isso. Imagina que esse evento aqui, né, sucesso total, a gente vai lá e combina de fazer um happy hour e o evento acaba 1h30 da manhã. Aí todo mundo vai pegar seu carro, a gente chega aqui até um cruzamento, farol vermelho, lugar 1h30 da manhã, vazio, pouca iluminação, a gente olha, farol vermelho, 1h30 da manhã, sozinho, só tem você lá naquele cruzamento, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Olha para o lado, olha para o outro, certeza absoluta que não vê ninguém. Quem aqui avançaria o sinal? As doutoras estão infringindo uma norma, né, de trânsito. Vocês entendem? A gente infringiria uma norma de trânsito. Tá? E por que a gente assume esse risco, né, de tomar essa decisão de avançar o farol vermelho sabendo que nós, operadores do direito, defensores da lei, da justiça, né, e de todas as boas causas, né, estaria infringindo uma lei de trânsito? Tá? Por que a gente faria isso? Por um simples motivo do seguinte, a gente tem um monte de justificativa, né? Segurança, a gente está num país, né, que o índice de violência é alto. Né? Pô, Márcio, eu estava cansado, cara. Pô, ficamos até 1h30 da manhã, sábado, cara. Eu precisava ver minha família, chegar mais cedo. Tá? N justificativas, mas no fundo, a equação que estava dentro da nossa cabeça é o seguinte, o risco de eu ser punido cometendo essa infração é muito menor do que o benefício que eu vou ter. Então eu topo esse risco. Isso é o que essa teoria da utilidade esperada explica. Então, a partir do momento, né, que uma pessoa, que um delinquente, está refletindo se ele vai cometer um crime ou não, ele faz esse cálculo, ele segue essa equação para tomar a decisão se ele vai cometer o crime ou não. O benefício que eu vou ter cometendo esse crime, ele é suficientemente grande comparado ao risco que eu tenho de punição? Se um processo não anda, vocês conseguem entender qual o reflexo disso na nossa sociedade? Se ele não anda, seja criminal, trabalhista, civil, as pessoas completam essa equação para tomar decisão se vão cometer um determinado ato ou não. Então é por isso que se um processo trabalhista não anda, de repente um banco decide não pagar a 7ª e 8ª hora de bancário. Porque, afinal de contas, vai demorar para chegar. Economicamente, vale a pena. Se um processo civil não anda, vale a pena eu menosprezar o meu consumidor. E olha a consequência disso. A gente criou a cultura de ser o país mais litigioso do mundo. Por quê? Porque não tem outro recurso. Como aqui demora muito tempo para a gente ter o resultado, a sensação de impunidade é muito grande de forma geral. Seja nos contratos cíveis, seja nos contratos trabalhistas, seja nos contratos tributários. Alguém aqui ia falar que o Estado é um dos maiores litigantes, e assim por diante. Né? Não dá mais. O impacto social disso é muito caro, é muito pesado para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida. A gente tem que ser submetido, se a gente permite que isso se perdure, a ser tratado de uma forma que nós não gostaríamos de ser tratado. E é isso que a gente está aqui para mudar. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é do impacto econômico. Alguém sabe quanto que o governo pretende injetar na economia com o plano de liberação do FGTS que eles estão fazendo?
são 16 bilhões. A 16 bilhões. Mas olha que curioso, né? Vamos olhar para o judiciário com aqueles números enormes, né? Vamos fazer um cálculo. A gente tem 100 milhões de processos. Se a gente considerar que desses 100 milhões de processos, 60% está envolvendo empresas, é razoável? Eu acho que até mais, tá? Mas né, vamos ser conservador, 60%. Então a gente está falando de 60 milhões de processos. Sempre que um processo é promovido envolvendo uma empresa, e aí eu estou falando de empresas sérias, né, de empresas mais sólidas, que são as que ficam e movimentam a nossa economia, isso significa que uma empresa tem que fazer uma provisão. Provisão é uma reserva de dinheiro para garantir a liquidez da empresa caso ela perca aquele processo. Ela tem que fazer essa provisão, fazer um lançamento contábil para comprovar essa provisão. Se tiver sócio investidor, então isso daí é obrigado a fazer. Se a empresa for uma SA, ela tem que prestar essa conta. Se vocês pegarem a publicação de uma empresa SA, tem lá quanto que tem de provisionamento judicial. Então vamos pensar o seguinte, 60 milhões de processos, tem que fazer uma previsão, vamos colocar um ticket médio aí de processo, conservador também, 5 mil reais. Tá? Então, 5 mil reais vezes 60 milhões de processos, quanto que dá? 300 bi. Uma empresa não precisa fazer provisão de 100% da carteira dela, ela faz de um percentual, porque ela sabe que ela não vai ser condenada de uma vez só em todos os processos. Agora, qualquer parcela de 300 bi é muita grana, é muito dinheiro. Ainda mais se isso demorar 2, 3, 4, 5 anos. É muito dinheiro que a gente tira da economia, tem que ficar reservado numa continha para ficar pagando a conta do judiciário, porque o judiciário não anda. Então, se a gente pegar 10% disso, a gente está falando de 30 bilhões. Vamos colocar as custas judiciais. 1% mais 3 bilhões. Quanto que custa para pagar os honorários dos advogados que vão cuidar dessas ações? Eu não estou nem colocando as outras custas, estou colocando só 1% do valor da causa, tá? Para arredondar. Então, eu fiz um cálculo ali, se a gente pegar um ticket médio de 100 reais, mais ou menos, de honorários de advogado, a gente chega a 39 bilhões. Então, assim, economicamente, também é insustentável essa situação que nós estamos. Então, socialmente não vale a pena, economicamente não é sustentável, não é viável, e aí a gente tem essa situação de que não dá mais para ficar dessa forma. Tá? Mas vocês têm visto algum movimento para ser feito? Né? Ou sendo feito? Mas se a gente pegar aqui o próprio histórico público, né, das ações que estão sendo públicas, a gente vê que já foram feitas diversas alterações na legislação nacional, né, relevantes. Então, em 1990, lá na década de 90, criaram os juizados. Né, depois disso, a gente teve as reformas processuais, recentemente a reforma trabalhista, e isso tem gerado impacto, né, na gestão dos processos. Além disso, eu acho que esse é um ponto fundamental para esse desenvolvimento de hoje, que é a digitalização de processos. Então, essa linha que sai aqui de baixo, ela sobe de repente, é o percentual de processos digitalizados. Né? Hoje a gente está navegando ali na faixa de 80%. E é interessante vocês pegarem, né, nas últimas 3 casinhas, vocês verem como a linha azul, que mostra a performance do judiciário, está acompanhando essa linha de digitalização. Aqui é óbvio. Né? Quando a gente tem a digitalização, a gente começa a ter mais informações sobre os processos. E aí permite que os tribunais consigam fazer desenvolver algumas estratégias para julgar de uma forma mais eficiente os processos que são iguais. Depois disso também, o CNJ tem um foco muito grande, tem desenvolvido um foco muito grande, apoiado o desenvolvimento de negociações, né, de rodadas de negociações. Então, a gente tem desde 2006, né, a inauguração do movimento de conciliação feito pelo CNJ. Depois eles criaram, né, os Centros Especializados de Justiça e Cidadania, que é para fazer esse atendimento em todos os tribunais. A gente saiu lá de 2014 com 362 unidades e agora a gente está com 1.088 unidades. Então, vocês lembram lá? Um juiz tinha que encerrar quantas ações por hora? Uma ação por hora, 10 ações por dia. Muito difícil de fazer. Agora, dá para fazer com o centro de conciliação 5 acordos por dia?
Dá para fazer, aí já reduz a meta do juiz. Então a gente começa a conseguir desenvolver algumas estratégias para fazer com que o resultado da prestação jurisdicional seja mais equilibrada, seja economicamente, seja da solução adequada mesmo para o dia a dia da população. Tá? Só que o que acontece? Os problemas ainda permanecem. Custo muito alto para o Estado, custo muito alto social, custo muito alto para a economia. Tá? E isso são os ingredientes perfeitos para o ambiente de inovação. Então a gente tem tecnologia. Hoje a tecnologia está à disposição de todo mundo nos celulares. A gente tem muito desenvolvimento tecnológico, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que já são viáveis economicamente para a gente aplicar no nosso dia a dia. A gente tem todas as pessoas que estão envolvidas nisso, né? População, advogados, empresas e o governo já não estão mais satisfeitos com a situação que está, e a gente tem muito dinheiro no judiciário, né? 93,7 bilhões de custo para os nossos cofres. A gente tem cerca de 150 bilhões de depósito judicial. 150 bilhões de depósito judicial. As empresas gastam aí 30, 40 bilhões de custos para manutenção desses processos. A gente tem muito dinheiro no nosso mercado. Muito dinheiro. Tá? Por isso que é importante a gente entender esses números, começar a enxergar o que vai acontecer para o futuro e definir como a gente vai se posicionar para pegar uma fatia desse dinheiro para a gente e, melhor de tudo, ajudando o nosso país a ter um bom desenvolvimento e uma boa atividade jurisdicional. Tá? E qual é o prognóstico que eu faço para o futuro, né, disso? Qual é a visão que a gente tem desenvolvido lá na Impacta? A gente tem pensado o seguinte, ó, aqui é como a análise de informação se desenvolve dentro de um desenvolvimento de tecnologia e das estratégias dentro de uma empresa. Tá? Então a gente primeiro começa com uma análise descritiva, que é como quando a gente tinha os processos físicos, né? Então a gente fazia um relatório e descrevia para o nosso cliente o que acontecia. Depois disso, a gente consegue fazer uma análise diagnóstica quando a gente começa a transformar essa informação numa informação mais gerencial. Então eu sei quantidade de processos por fórum, por juiz, como que está distribuído isso no território que a gente atua, e a gente consegue começar a entender o comportamento de cada tribunal sobre determinados assuntos. E aí a gente vai para as próximas fases, que é o que está sendo desenvolvido agora, que é uma análise preditiva e uma análise prescritiva. A preditiva é o seguinte, a gente já sabe o que deve acontecer. Então, se eu tenho a informação de todos os processos, de todas as sentenças, e eu consigo identificar qual é o assunto, quais são as partes, quem é o juiz e qual é a forma de decisão, vocês concordam comigo que eu consigo definir uma tendência de decisão daquele juiz para determinado assunto? Isso é preditivo. E depois a gente vai para o próximo passo, que vai ser daqui a alguns anos, que é o prescritivo. O prescritivo fala o seguinte, já que o comportamento vai ser esse, o que você deveria fazer é usar essa peça aqui, ou esses argumentos. Ou esse profissional, que é o profissional que mais tem eficiência nesse tribunal. Tá? Então, todo esse ambiente vai formar a nova onda que eu falei para vocês e o novo comportamento que a gente precisa adotar para conseguir ter sucesso nesse mercado no futuro. Tá? Eu trouxe para vocês aqui, isso daqui já é real, e é o que a gente faz já lá na Impacta, e tem várias outras empresas que fazem, que demonstra o funcionamento de uma inteligência artificial num documento judicial. Então eu peguei aqui uma certidão de distribuição de processo trabalhista ou de débito trabalhista, e aí quando a gente roda os algoritmos, né, como a gente chama, mas é um programa que tem um processamento de linguagem natural, ele consegue fazer essa identificação para estruturar as informações. Tá? Então, que identificação que ele faz? Quem são as partes? Qual é o objeto? Ele já consegue ver que aquele documento é uma certidão de débito trabalhista, e ele consegue ver qual que é o resultado. Então, cada corzinha dessa identifica uma coisa. O verde são as partes, o laranja é o resultado, e aí a gente consegue classificar esse documento. Imagina o seguinte, o que é classificar o documento? É taguear, é colocar uma etiqueta. A partir do momento que a gente coloca essa etiqueta, essa identificação,
É como se fosse pegar todas as pastas do escritório e colocar esse daqui, tudo que é vermelho é de família. Tudo que é vermelho com laranja é de família e separação. O que for com amarelo é família com sucessão. Então a gente consegue identificar exatamente o que é o quê. Quando a gente faz isso e coloca dentro de um sistema, o que a gente vai fazer é, a gente cria a possibilidade de gerar conexões e de desenvolver uma rede de colaboração profissional. Essa é a visão que a gente tem desenvolvido e é o que eu acredito que vai ser o futuro da advocacia. Uma rede de colaboração profissional poderosa. Tá? Por quê? Se eu tenho as informações facilmente sendo acessadas, tá? Num banco de dados, num Big Data, de todos os processos, com aquela identificação, quem são as partes, qual o objeto, qual a decisão, eu consigo saber qual que é o índice de eficiência de cada profissional, de cada advogado. Qual é a tendência de decisão de cada juiz. Então imagina que eu sou um grande executivo de uma empresa e que eu quero fazer uma contratação de um profissional para cuidar de um processo aqui em Carapicuíba. Ou lá em Carapicuíba, né? Eu não posso consultar essa base de dados e ver qual que seria o melhor advogado para mim? Então vocês concordam comigo que não necessariamente eu vou precisar da estrutura que eu tenho hoje de um escritório, de um grande escritório com um exército de pessoas? Eu posso ir pontualmente fazendo essa seleção. Se eu tiver uma plataforma que me conecta nisso, ou seja, uma rede de colaboração profissional, eu consigo fazer esse trabalho com muito mais eficiência. Eu estou dando esse exemplo para a contratação de pessoas, né? Mas é um exemplo também, é uma visão que não sou só eu ou só a Impacta que compartilha, né? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é o resultado de um estudo do Boston Consult Group, que eles fizeram justamente de cases de escritórios grandes. Tá? Então eles pensaram o seguinte, lá na pirâmide da direita ou da esquerda de vocês, a parte verde é a quantidade de advogados, a parte amarela é de outsourcing e de terceirização e a vermelha é de automação. Tá? Isso já é o que acontece hoje. Qual que é a conclusão deles? A gente tem um grande número de advogados aqui na base de júnior, proporcional à quantidade de sócios do escritório. Né? Então isso significa que os sócios têm equipes grandes para prestar o serviço deles. Então, parte do trabalho já está sendo terceirizada, parte do trabalho está sendo automatizada. Serviço de terceirização e automatização que todo mundo usa. Quem aqui recebe as publicações já dentro do seu e-mail ou dentro do seu sistema? É um serviço de terceirização. Ninguém mais pega o diário oficial e vai separando as suas publicações. Tá? O que vai acontecer no futuro? No futuro vai nascer novas profissões ou novas atividades que vão ser especialistas em lidar com esses dados que eu conversei com vocês. Então, por exemplo, a gente precisa de uma pessoa especialista em pegar uma base de dados e extrair as informações de forma gerencial para munir os advogados no desenvolvimento de novas estratégias para ser mais eficiente naqueles processos ou naquele determinado assunto. Tá? Então, aqui a gente tem novas profissões e tem também, né, um peso muito grande de tecnologia nisso, de prestação de serviço para os advogados. E essa parte cinza, que está como se fosse uma nuvem, é que todas essas empresas e os desenvolvimentos que vão ser feitos, certamente vão estar fora do escritório. Tá? Porque não tem como um escritório desenvolver todas as tecnologias que precisa ou ter acesso a um banco de dados desse, privado do escritório, montar um banco de dados de todos os processos do Brasil. 100 milhões de processos, é muito dinheiro, custa muito dinheiro isso para um escritório montar só para ele. Né? Então ele vai acessar bancos públicos, acionar essas empresas que desenvolvem soluções, como a gente faz hoje com os apps que tem nos nossos celulares, e aí com isso ter acesso a informações e serviços que vão ajudar no dia a dia. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos do resultado que a gente vai acabar vendo. A partir do momento que você estrutura as informações, você começa a fazer gráficos, né, que gerencialmente fica muito mais fácil da gente entender como tem andado a carteira. Então aqui é um exemplo de processos distribuídos e encerrados, espalhados pelo Brasil, mas poderia ser por valor, poderia ser
processos que teve procedência ou improcedência de determinado assunto. A gente pode fazer o cruzamento que for, porque todas as informações já vão estar catalogadas. Aqui é um gráfico de desempenho de uma determinada equipe, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, por advogado de uma determinada região, de um determinado escritório ou nacional, quem teve mais eficiência, mais procedência em determinado assunto e qual é o ticket médio das condenações quando envolvem aquele determinado assunto que está sendo estudado. Aí a gente consegue ver isso graficamente. Então aqui, por exemplo, a gente vê que a pessoa que mais encerrou o processo foi a que conseguiu o melhor ticket também, então é a pessoa mais eficiente para aquela atividade que está sendo estudada. Então fica fácil da gente fazer a seleção do advogado ou do profissional ideal para assessorar a gente em determinado assunto. Quando a gente coloca todas essas decisões, conecta dentro de uma plataforma, né, que permita a gente fazer o gerenciamento das atividades, é onde a gente realmente consegue quebrar todas as barreiras físicas do tipo de negócio que nós vemos hoje. Então, assim, vocês concordam comigo que para fazer uma petição vocês precisam estar no escritório? Você pode fazer de qualquer lugar, né? O teu sócio precisa estar no escritório para trabalhar? Não. E se o teu sócio morasse em outro lugar ou em outro país, seria possível já hoje? Hoje já inclusive dá para fazer protocolo. Então, se eu tenho um painel, ou um sistema, uma plataforma que me permita acessar todas essas atividades e fazer o controle no meu escritório, né? E quando eu falo no meu escritório virtual, eu posso fazer a gestão desse serviço de qualquer forma. Ele desmaterializa o escritório. Eu não preciso de um escritório grande. O que eu preciso é de uma rede, e a rede já está formada. Com informações que eu vou conseguir fazer a seleção do melhor profissional para aquilo. Então, se eu estou atrás de clientes, eu não posso contratar uma pessoa exclusiva, especialista em trazer clientes. Quantos escritórios de sucesso vocês não conhecem que tem um case, que tem um sócio que só prospecta? Se eu tenho um monte de cliente, por exemplo, se eu tenho clientes que têm causas criminais empresariais, eu não posso pegar o Ribeiro aqui e passar o contato para ele, essa não pode ser minha profissão? Mas se eu tivesse isso dentro de uma rede, vocês iam gostar? Né? Eu sou um advogado especialista em família, eu vi que tem bastante gente de família aqui. Caramba, eu gostaria de receber pessoas que querem contratar o meu serviço, mesmo que venham através de outros. É uma baita facilidade. Tá? Quando a gente coloca isso tudo dentro de uma rede, com mecanismos que ajudam a gente a gerenciar, fica muito mais fácil da gente trabalhar, e é nisso que eu aposto que vai ser o futuro. Não tem jeito. Dessa forma, a gente vai conseguir trabalhar com muito mais eficiência e de uma forma muito mais leve para o nosso dia a dia, porque a gente vai conseguir se especializar na nossa atividade, né? Se eu me formei em Direito e eu quero me especializar num determinado ramo e ser técnico, eu vou ter a possibilidade de ser técnico e prestar esse serviço para quem valoriza o meu trabalho. Né? Se eu quero ser comercial e trazer novos clientes, eu posso fazer isso e distribuir esses clientes para as pessoas que são técnicas e que eu confio também dentro de uma rede dessa, e aí o nosso dia a dia fica muito mais tranquilo. Um bom ponto também para a gente refletir, que embasa tudo isso que eu estou falando, é esse livro que chama Organizações Exponenciais, que eu acho muito interessante, eu recomendo a leitura para vocês, que eles pegam um conceito, né, dos 6Ds, que é desenvolvido pelo Peter Diamond, que ele fala que toda organização exponencial tem que ser digitalizada, ela trabalha, né, a parte disfarçada do serviço, é disruptivo, desmaterializado, aí depois desmonetiza. Né? Então, imagina isso que eu estou falando para vocês. Em vez da gente cobrar os honorários inteiros por um processo, eu posso começar a cobrar etapas específicas daquele processo. Um serviço pode ser cobrado, né, de uma forma diferente da forma como é cobrada hoje. E aí, nesse livro, eles falam assim, olha, para uma empresa, né, para um escritório de advocacia, que é um negócio, fazer esse acompanhamento, tem que estar preparado tecnologicamente para acompanhar essa velocidade, a velocidade dessa evolução, para conseguir se posicionar no mercado. E é por isso que eu falo que a forma da gente conseguir fazer esse acompanhamento, independente do tamanho do escritório, é participando de uma rede social
de uma rede de colaboração profissional que está se formando, que a internet permite que a gente faça todas essas conexões para prestar esse serviço. A visão que eu tenho, né, disso, só para encerrar, que é a criação como se fosse de um marketplace, né? Então você navega dentro de uma plataforma, vamos imaginar um Facebook, lá começa a chegar pedidos para você realizar a tua atividade, você realiza a atividade automaticamente, né? Essa plataforma já recebe de quem contratou o serviço e distribui o dinheiro para os profissionais que estão prestando serviço. Então você é de um escritório que é mais clientes, contrata a pessoa que traz clientes. Você precisa de uma audiência. Lá em Manaus, você vai contratar o advogado lá de Manaus, já tendo acesso ao perfil daquele advogado e o índice de atuação daquele advogado para você escolher o melhor custo-benefício para você. Então, um exemplo que me veio à cabeça quando eu estava preparando esse material é do estúdio fiscal. Vocês já ouviram falar do estúdio fiscal? O estúdio fiscal ele vende uma franquia de escritório tributário. Tá? Então, o que ele faz? Todas as teses, desenvolve novos produtos e distribui para os franqueados dele. O que o franqueado faz? Faz a petição e capta cliente. Já é o primeiro passo, né? A primeira versão desse modelo que eu estou falando para vocês. Aí assim por diante, né? Tem as publicações que vocês já utilizam, né? Tem as automações tal, que já estão à disposição de todo mundo. Tá? E aí, para encerrar, né, outro dia eu conheci o David Wilkins, ele é o vice-reitor da Faculdade de Direito de Harvard, a gente fez uma apresentação junto. Daí eu perguntei para ele o que ele achava da tecnologia, ele falou, olha, vai mudar, né, mas ela não vai mudar todos os aspectos do direito. Né? E aí eu só fiz uma complementação que ele falou que era verdade. Né? Eu falei, mas vai ajudar bastante a gente. Né? E aí com isso eu encerro e obrigado pela atenção de todos.